Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês que estão na primeira série. E claro que antes de nós começarmos a aula, vou dar aquele recado. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que está ali para que você, além de aumentar o seu aprendizado, consiga também a sua presença. Mas se você não tem acesso ao Class e está assistindo às nossas aulas pelo YouTube ou mesmo pela TV, entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que precisam ser feitas. E eu gosto sempre de lembrá-los que fazer as atividades é uma forma de você perceber se você realmente está aprendendo aquilo que está sendo feito. Dado o nosso recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Olha lá, nós vamos continuar os nossos estudos sobre placas e outdoors, reconhecer a intencionalidade do texto, observar o público-alvo, respeitar as variações da língua, reconhecer a regência de alguns verbos, inferir o sentido de palavras ou expressão, inferir uma informação implícita e interpretar texto com material gráfico diverso. Então nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que também falava sobre regência verbal. Como vocês já estão acostumados, nós vamos com um quiz. Em uma situação de comunicação que exige a variedade culta da língua, está correto o enunciado. Letra A. O filme a que assistimos foi belíssimo. Letra B. O vendedor que pagamos ficou bem contente. Letra C. O menino prefere ficar em casa do que ir viajar. E letra D, a campanha visa o consumo consciente. Claro que para a gente responder, a gente tem que prestar bastante atenção ali no enunciado, que diz variação culta da língua. Nós teremos como resposta, letra A, o filme a que assistimos. Porque quem assiste no sentido de ver, lembram da última aula? Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, ok? Continuando, trouxe para vocês um outdoor. E o outdoor diz assim, fique em casa ou dance com a gente. Então eu tenho fique em casa aqui em cima ou dance com a gente aqui embaixo. E eu tenho também esta imagem que traz no outdoor. Nossa primeira atividade. Qual o público-alvo da mensagem? Então qual é o público-alvo? Esse outdoor é feito para quem? E por quê? Vou dar um tempinho para você responder no seu caderno e eu já volto.
Então, deu tempo de você responder aí no seu caderno? Conseguiu imaginar esse público-alvo? Conseguiu argumentar a sua resposta dizendo por que ser este público-alvo? Trouxe para vocês a seguinte resposta. O público-alvo são as pessoas que possuem acesso às redes sociais, pois a imagem se refere a um meme que circulou pelas redes sociais há um tempo. Em alguns casos, ele ainda circula ali nas redes sociais. Claro que ele vai fazer sentido, a pessoa vai compreender ali, trabalhar o texto verbal, ou seja, aquilo que está escrito, com a imagem, que é o texto não verbal. Vai fazer sentido para ela se ela souber o que é esta imagem. E eu tenho mais uma atividade. Como o texto verbal e o não verbal produzem sentido? Como que vai produzir sentido? Como que nós vamos alinhar o texto verbal, que é a parte escrita, com o texto não verbal, que são as imagens? Como que eles conversam o texto verbal e o não verbal? Um tempinho para você responder aí e eu já volto. Então, conseguiram escrever aí no seu caderno como que esses textos conversam, como que funciona o texto não verbal com o texto verbal? Trouxe para vocês a seguinte resposta. Dance com a gente faz referência ao meme em que os 4 homens dançavam enquanto carregavam um caixão. Acredito que possivelmente vocês tenham visto esse meme nas redes sociais, aparecendo com inúmeras frases, e teve também esses personagens, né, ali do nosso outdoor, colocado junto com outros tantos personagens para fazer essa referência ali da morte. Continuando, nós vamos falar da regência verbal. Lembram que na aula anterior nós falamos um pouco da regência verbal? Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo. Olha só, fique
em casa. É o que diz o meu outdoor. Eu tenho o fique, que é o meu verbo. O em, ele é uma preposição. E o casa vai ser o complemento. Complemento de quem? Complemento do verbo, certo? O verbo ficar pede a preposição em, ou pode ser o em mais o, não vai ser emo, tá, gente? Vai ficar o no. Ou pode ser o em mais o a, que também não é ema, vai ser o na. Por isso, é considerado como um verbo transitivo indireto. Lembram na aula anterior que nós falamos sobre transitivo direto, transitivo indireto? Então, eu vou ter um transitivo indireto quando eu tiver o quê? O uso de uma preposição. Mas precisa ser sempre essa preposição, professor? Não, vai depender do verbo. Cada verbo vai pedir uma preposição. Por isso que nós chamamos de regência, certo? Olha só, outro exemplo. Dance com a gente. Eu tenho o verbo dançar, de novo uma preposição, é o com, e o complemento vai ser o a gente. O verbo dançar, nesse caso, então eu tenho que pensar em casos específicos, dentro ali do contexto, dentro do texto, certo? Nesse caso, possui a preposição com. Por isso, é considerado como um verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho preposição, então eu tenho um verbo transitivo indireto. No entanto, o mesmo verbo pode ser intransitivo ou transitivo direto. Então, eu tenho o verbo dançar, ele pode assumir outras posições, outra transitividade, outra regência. Então, se ele tiver a preposição, ele vai ser indireto. Se ele for sem preposição, ele vai ser direto. Tudo isso eu vou ver onde? Tudo isso eu vou perceber quando eu estiver lendo um texto ou mesmo escrevendo. Você vai perceber se você vai precisar de uma preposição ou não. Olha só. Dance a noite toda. Eu tenho o verbo. Esse aqui não é um complemento. Por quê? É um período de tempo. Ele não está complementando o verbo. Então, se eu dissesse assim para vocês, dance, é possível compreender? Você consegue entender o verbo dance sem que tenha um complemento? Sim, a gente consegue entender isso. Então, aqui eu tenho um período de tempo. E aqui eu coloquei dance um forró. O verbo é dançar. Qual é o complemento? Um forró. Tem uma preposição aqui? Não. Como eu não tenho a preposição, eu tenho um objeto direto. Isso faz com que o meu verbo seja transitivo direto. Quando ele não tem esse complemento, que é o caso que acontece aqui, nós temos um verbo intransitivo. Lembra? Nós falamos isso na aula anterior. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Os verbos transitivos, eles podem ter o complemento direto, né, o objeto direto, ou um complemento indireto, que é o objeto indireto, que nesse caso vai utilizar a preposição. Ficou claro isso para vocês? Complicado? Difícil? A gente percebe muito isso na escrita, quando a gente está escrevendo. Trouxe mais um outdoor para a gente observar. Então, eu tenho ali uma atividade bem simples para vocês. De que forma as letras, em forma de imagem, porque ó, aqui eu tenho algo escrito, mas a letra também está em formato de uma imagem. Por exemplo, esse letra E aqui tem a imagem ali de uma peça de um quebra-cabeça. De que forma as letras em forma de imagem contribuem para a atribuição de sentidos da mensagem? Explique. Como assim, professor? Não entendi nada dessa pergunta. Então, para ficar mais fácil para vocês, eu tenho um outdoor. As letras, elas possuem ali, cada uma imagem. De que forma isso atribui sentido? Por que atribui sentido? Você vai explicar aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram explicar como funciona a produção de sentidos neste outdoor? Olha o que eu trouxe para vocês. As letras em forma de imagem sugerem o aprendizado oferecido pela instituição de ensino. É possível compreender que ela trabalha com diferentes meios de aprendizagem. Então, eu tenho esse E em formato de um quebra-cabeça. Então, eu posso ter uma ideia ali que essa aprendizagem vai ser com uma brincadeira. Tenho aqui aquele símbolo da raiz, né, lá da matemática. Depois eu tenho aqui um livro e assim sucessivamente. Então, a gente compreende o quê? Que a aprendizagem ela vai se dar de inúmeras formas nesse local. E claro que aqui em cima está escrito evolução. Continuando, eu tenho a pergunta: qual o público-alvo? Então, para quem é esse outdoor? Será que é para qualquer pessoa? E o contexto de produção. Como assim contexto de produção? Em que momento esse outdoor poderia estar circulando aí nas ruas, pelas ruas? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí nesse público-alvo para quem foi feito esse outdoor e qual é o contexto de produção? Olha o que eu trouxe para vocês como resposta. Possivelmente, o contexto de produção é o início do ano letivo. Início do ano letivo ou finalzinho do ano anterior, que é quando as pessoas fazem a matrícula. E o público-alvo são os responsáveis e também as crianças, porque apresentam elementos que remetem à infância. Então, eu tenho ali o público-alvo responsável por essa criança, para a matrícula dessa criança nessa instituição de ensino. E eu tenho ali também algo que chama a atenção da criança. Primeiro, eu já tenho uma criança.
E depois aquelas letras com imagens, aquele formato de letras chama a atenção também da criança. Então, talvez pense ali que a criança vai gostar de estudar nesse local. E o contexto de produção, ele fica ali naquele momento anterior à matrícula na escola, por isso que o início do ano letivo. Continuando, eu tenho um outro outdoor para vocês, e este aqui, ele é mais texto verbal, né? Ele só tem aqui o nosso texto verbal e diz: eu estou aqui porque sou um outdoor. E você está fazendo o que na rua? Isso é o que diz meu outdoor. Tenho ali um fundo escuro com letras brancas e aqui embaixo todos separados, foi riscado juntos contra o coronavírus. E a nossa atividade é, olha só o que diz o outdoor. Eu estou aqui porque sou um outdoor. E você está fazendo o que na rua? E depois todos, né, tem os separados, aquela parte que foi riscado juntos, contra o coronavírus. Explique a escolha pela linguagem coloquial. Lembra que o nosso primeiro exercício falava sobre a variedade culta da língua? Agora a gente vai falar dessa linguagem coloquial, certo? Dessa variedade coloquial. Explique a escolha pela linguagem coloquial para expressar a ideia da campanha. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Conseguiram responder aí no caderno de vocês? Primeiro, vocês encontraram essa linguagem coloquial no nosso outdoor? Olha só, eu tô, esse tô aqui é uma indicação da linguagem coloquial, porque ele vem do estou, né? Porque sou um outdoor. E você tá, esse tá também faz parte ali da linguagem coloquial, porque ele vem do está.
Olha o que eu trouxe para vocês. A linguagem coloquial aproxima o locutor do interlocutor, ou seja, aproxima aquele que fez, né, aquele dizer ali do outdoor, com aquele que vai fazer a leitura, que é esse interlocutor. No outdoor, ela assume uma posição de diálogo, com um convite para reflexão. Então, normalmente, no nosso dia a dia, a gente fala realmente tô, nós falamos tá, no lugar de estou e no lugar de está. Então, essa linguagem simples faz com que se aproxime o locutor do interlocutor, como realmente uma conversa ali de dia a dia. E continuando, agora nós vamos falar daquela outra parte. Todos juntos, lembram que o juntos ele está cortado, foi trocado por separados. Contra o coronavírus. O traçado, esse traçado aqui, foi utilizado como um recurso visual. Então, ele foi usado ali como recurso visual. Qual o sentido produzido por ele? Qual o sentido produzido por esse recurso visual? Esse traço que eu trago ali. Por quê? Que sentido ele produz? Vou dar um tempinho para você responder e eu já volto. Conseguiram compreender o sentido desse traçado, desse recurso visual utilizado no outdoor? Olha só, podemos compreender que ao fazer o uso do traçado, o locutor não pretendeu excluir a palavra e sim uni-la ao termo. Olha só, ele traz aqui um traçado, mas é possível que a gente faça a leitura da palavra. Então eu não tive a ideia de tirar essa palavra juntos. Só tive a ideia de riscar mesmo. E sim, uni-la ao termo separados, ou seja, juntos, mas separados. Como se tivéssemos que nos unir
na separação. Então, esse recurso visual utilizado, essa palavra juntos, ela foi deixada para que você faça uma reflexão. Então, nós estamos juntos na situação de estar separados, como se fosse todos juntos pela separação. Continuando, eu trouxe agora placas de aviso. Lembra que nós falamos de placas também na aula anterior? E agora eu trouxe placas de aviso. Tenho duas aqui. Por favor, não bata a porta. E depois, por favor, não bata a porta. Esse acento, esse risquinho aqui, para indicar a crase. Ok. Olha só, para ficar mais claro para vocês. Não bata a porta e depois não bata a porta. Agora já bem ali em cima do A. Os dois enunciados estão de acordo com a variedade culta da língua. Ou seja, os dois enunciados estão corretos. No entanto, cada um deles possui um sentido diferente. Olha só, eu tenho esses dois avisos, aquelas duas placas, elas estão corretas, certo? Mas cada uma delas possui um sentido. Então, a primeira placa possui um sentido, a segunda placa possui um outro sentido. Explique o sentido dos enunciados e por que isso pode acontecer. Por que isso pode acontecer? Você vai explicar cada um deles e dizer por que isso acontece. Vou dar um tempinho para você responderem no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram explicar esses sentidos, essas diferenças ali com o uso da crase e o uso sem crase? Olha o que eu trouxe para vocês. Não bata a porta sem a crase. Nesse caso, o verbo assume a transitividade direta e possui sentido de fechar a porta com força. No outro caso, não bata a porta com a utilização da crase,
eu tenho o verbo assume a transitividade indireta e possui sentido de chamar a atenção. Mas por que isso acontece, professor? Acontece porque o verbo bater pode assumir duas transitividades. Ele pode ser tanto direto como indireto. Só para ficar claro para vocês. Alguns verbos possuem transitividade múltipla. Pode ser intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo do contexto de locução. E em outros casos, essa transitividade vai alterar o sentido. Trouxe para vocês o exemplo do verbo assistir. Quando ele é transitivo direto, então o TD transitivo direto, tem sentido de dar assistência. Olha só, o médico assistiu o paciente, então ele deu assistência. Se ele é transitivo indireto, com o uso da preposição, ele tem o sentido de presenciar, ver. O médico assistiu ao documentário, ou seja, o médico viu o documentário. E os verbos lembrar e esquecer, quando pronominais, ou seja, quando tem o uso do pronome, alteram a sua regência, não altera o sentido, altera a regência. Olhem só. Lembrei-me do meme apresentado. Eu tenho aqui o pronome e eu vou usar a preposição o de mais o o. Quando eu não tenho o pronome, eu não uso a preposição. Então, esqueci o nome das personagens. Trouxe uma atividade para vocês que é uma tirinha. De acordo com o estudado, por que a regência do verbo lembrar? Então, eu vou encontrar aqui o verbo lembrar, e depois eu tenho o verbo lembrar também, está fora da variedade culta. Lembrando, variedade culta. Vou dar um tempinho para você responderem no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram aí
localizar esse verbo lembrar e explicar, olha o que eu trouxe para vocês. Como o verbo não é pronominal, ó, não é lembro-me, é lembro, né? Eu tenho aqui a preposição. A variedade culta da língua sugere que o complemento seja um objeto direto, ou seja, se fosse para nós consertarmos, ficaria lembro o dia de nossa primeira briga feia. Por que que é o "o", professor? Porque eu não tenho o pronome. Se eu tivesse lembrou-me, esse pronome me, aí sim eu utilizaria o quê? A preposição, ok? Continuando, um quiz bem fácil para vocês. O verbo namorar é transitivo direto. Sabendo disso, está correto o período. João namora com Maria há 3 anos. João namora Maria há 3 anos. João namora a Maria há 3 anos. E João namora-lhe há 3 anos. Qual forma está correta de acordo com a variedade culta? Lembrando que ele é o quê? Transitivo direto. Não pode ter o quê? Preposição. Alternativa correta? Letra B. João namora Maria. Olha só, eu não tenho a preposição. Mas o que acontece? Deixei uma observação aqui. A língua é viva, ou seja, ela se modifica conforme os falantes. Por isso, o verbo namorar já é aceito como transitivo indireto, ou seja, com essa preposição com. Então, é isso que eu tenho que analisar. A língua como viva, ela permite esse tipo de utilização. E demora para cair ali nos termos gramaticais mesmo, quando vocês forem encontrar em livros trazendo essa ideia. Só para a gente relembrar o que nós vimos hoje, a compreensão de um outdoor pode requerer uma leitura de contexto e de imagens, não basta somente a imagens, eu tenho que entender o contexto. A regência verbal está relacionada aos complementos do verbo, direto ou indireto, e alguns verbos podem assumir diferentes sentidos dependendo de suas regências, ok? Trouxe para vocês aqui, para vocês conhecerem, nós temos o Dicionário Prático de Regência Verbal, caso você tenha uma dúvida, e também o site conjugação.com.br, que eu venho já indicando para vocês em algumas aulas, que ele traz ali, além da conjugação verbal, a transitividade. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!